Lucas capítulo 18. Se você pode, abra sua Bíblia. Lucas 18, a partir do versículo 1. Senhor. Lucas 18. Nós vamos ler do 1 ao 8. Esteja com seu coração aí conectado para aquilo que o Senhor vai falar com a igreja dele nessa noite. Quero destacar aqui os irmãos que estão conosco pelo YouTube. Eu vou abrir aqui porque eu gosto sempre de me conectar. Nossa igreja ainda é pequena, então permite a gente ter esse tipo de conexão, né? Depois que cresce e vai crescer, eu vou repetir, viu? Eu vou repetir para dar a oportunidade de dizer o amém que você deveria ter dito. Certo? Então, enquanto ainda é pequena, porque vai crescer. Amém. Certo? E aí a gente consegue se conectar mais fácil. Então, eu gosto de deixar aqui, porque às vezes eu vou interagindo com os irmãos da live, né? E de alguma forma a gente consiga ter essa conexão. Olha, amém. Você achou aí Lucas 18? Diz assim a partir do versículo 1, olha o que diz. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então, verso 6, então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ficamos até por aqui e vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e suplicar a Ele por graça nesse momento. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante das Sagradas Escrituras, e nós cremos, temos profunda convicção de que o Senhor fala por meio das Sagradas Escrituras. Cremos, Senhor, que a Bíblia é a Tua palavra. Por isso nós oramos e suplicamos neste momento que o Senhor venha com a boa semente e alcance a boa terra do nosso coração. Precisamos ouvir, Senhor, a Tua palavra é alimento para a nossa alma. A Tua palavra é água que sacia a sede do nosso coração. Por isso vem com a Tua palavra, Senhor, e sacia a Tua igreja. Vem fartar a Tua igreja da Tua palavra nessa noite. Nós oramos, Senhor. Nós oramos para que o Senhor, ó Deus, aplique esta palavra em cada coração, trazendo encorajamento, trazendo renovo, trazendo ânimo, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Eu oro a Ti, e convicto de que o Senhor me ouve, e de que assim o Senhor fará, para a glória do Teu nome. E quem crer diz: amém. Amém. Irmãos, Jesus está com seus discípulos, e o texto diz que Jesus se dispôs a ensinar sobre oração. E o versículo 1, por favor, na tela, vai dizer, verso 1, que Jesus lhes contou uma parábola
Parábola eram histórias que Jesus contava, que traziam um ensino. Era uma história que tinha uma moral, ali trazia uma lição ou uma revelação. E Jesus conta uma história a fim de trazer um ensino. E um ensino sobre oração. Olha o que diz o texto. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Em outras ocasiões, os discípulos pediram para Jesus ensinar sobre oração, dizendo assim: mestre, nos ensina a orar. E nessas ocasiões, Jesus, como em Mateus 6, a partir do versículo 5, revela que Jesus ensinou ali algo que nós chamamos da oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou, olha, está na tela, Mateus 6, 5, e quando orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas. Jesus está ensinando sobre oração. E nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aí verso 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E aí a partir do versículo 7, ele vai começar a ensinar como de fato nós devemos orar, não usando vãs repetições. E aí, versículo 8, começa, olha o que diz, verso 8, aí ele diz, olha, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de pedir. E 9, aí veja, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, e aí ele vai ensinar essa oração modelo. Lucas 11 também traz o relato dessa oração modelo. Mas perceba que aqui, no versículo 18, volta a Lucas 18:1, no versículo 18, Jesus não está disposto a ensinar necessariamente a como orar, que palavras usar, como proceder. Mas o ensino aqui que Jesus quer trazer, a parábola está servindo para ensinar aos discípulos que eles devem orar sempre e nunca desanimar de orar. Esse é o propósito que Jesus está disposto a ensinar aos seus discípulos aqui com esta parábola, e está disposto não somente a ensinar os discípulos daquele contexto, mas ensinar os discípulos que estão aqui nessa noite. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, tem discípulo de Jesus aqui? Então é para mim e para você essa parábola. Aí ele está dizendo, olha, o propósito da parábola é que eles deveriam orar, ou seja, está falando sobre o dever de orar. E sobre orar sempre e nunca desanimar. Este é o propósito. E no que consiste a parábola? A parábola fala de um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus, que não respeitava as pessoas, um juiz que não era honesto, um juiz que não tinha um coração generoso. E esse juiz está sendo importunado por uma viúva. E a figura da viúva aqui não é usada por acaso, porque a viúva é um símbolo de vulnerabilidade. Naquele contexto, uma das figuras sociais, personagens sociais mais vulneráveis daquele tempo eram as viúvas. Por quê? Porque as viúvas, ao perder o seu marido, perdia também o seu provedor. E além de perder o provedor, elas eram proibidas pela cultura da época de trabalhar para poder adquirir a sua provisão. Então as viúvas estavam fadadas a ter uma vida, até se que ela pudesse casar de novo, estavam fadadas a ter uma vida de miséria, de passar necessidade, de falta de provisão. Então perceba que Jesus usa a figura de uma pessoa bem vulnerável, de uma pessoa que realmente passava necessidade. Essa pessoa vai diante do juiz, levar uma causa legítima, dizendo, olha, faça justiça contra o meu adversário, e o juiz fazia ouvido de mercador para aquela viúva. Fingia que não ouvia, fingia que não estava percebendo ela. Mas aquela mulher começou a importunar aquele juiz, todo dia batia na porta do fórum e ia diante daquele juiz, ao ponto que o juiz dizia assim, olha, só para eu me ver livre dessa mulher, eu vou atender o pedido dela. Para me ver livre dessa mulher não aparecer mais aqui, não ficar me incomodando mais,
eu vou atender o pedido dessa mulher. E aí ele atendeu o pedido, fez justiça, julgou a causa daquela viúva, e aquela viúva deixou aquele juiz quieto. E aí Jesus diz assim, olha, eu estou contando essa parábola para que vocês possam entender como funciona a oração e como funciona o coração do nosso Pai Celestial. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que o juiz dessa parábola não é uma figura de Deus. Jesus está usando a figura desse juiz para justamente fazer um contraste com Deus. Porque ele está dizendo, olha, se um juiz mau, se um juiz iníquo, perverso, sem generosidade, injusto, julgou a causa daquela mulher porque ela foi persistente, quanto mais o juiz bom, reto e justo, que é o nosso Pai Celestial. Se o juiz foi capaz de responder o clamor daquela viúva, quanto mais pode fazer o Pai Celestial, que não é igual a este juiz iníquo. Ou seja, o juiz vem justamente para fazer esse contraste com o caráter do nosso justo juiz, que é Deus. Vem fazer esse contraste para que a gente possa entender que um juiz mau conseguiu atender aquela mulher, para mostrar que Deus, sendo um juiz bom, Ele pode e quer nos atender na nossa causa. Então, esse é o contexto da parábola. E Jesus conta essa parábola para nos ensinar primeiro. Olha o que, verso 1, por favor. Olha o que diz, verso 1. Primeiro, que Jesus quer ensinar que nós devemos orar sempre. Primeiro, destaque para a palavra, o verbo dever. Eles deviam orar sempre. Oração não é, para o cristão, para um discípulo de Jesus, oração não é uma opção, é um dever. Oração não é se você, pastor, eu não tenho chamado para o ministério de oração. Não é ministério. É um dever de todo cristão. Oração não é assim, pastor, eu posso escolher orar ou não orar. Escute, você tem o livre-arbítrio de desobedecer o dever. Mas Jesus está dizendo que oração é um dever, eles deviam orar. Então nós precisamos entender que oração não é uma opção. Oração é uma obrigação. Todo cristão, ele tem o dever de praticar a oração. E aí ele diz, nós devemos orar sempre. Às vezes, para a gente entender o significado de algo, a gente precisa entender o contrário daquele algo, um antônimo. E qual é o contrário de sempre? De vez em quando. De vez em nunca. Quando tem uma pedra no sapato, quando uma dificuldade chega, quando eu estou precisando conversar com Deus, não. O texto está dizendo que oração é um dever, e esse dever tem uma frequência, não é de vez em quando, é sempre. Nós devemos orar sempre. Como discípulos de Jesus, estamos aprendendo que nós devemos ter uma regularidade na prática da oração. E alguns podem pensar assim, pastor, olha, eu concordo. Pastor, eu concordo que o cristão deve orar. Eu concordo que o cristão deve orar sempre. Mas, pastor, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade porque, veja, a Bíblia não diz que Deus já sabe. A Bíblia não diz que um dos atributos de Deus é a onisciência, que Deus sabe todas as coisas. Pastor, se Deus sabe todas as coisas, Deus sabe da minha necessidade, sim ou não? Sim ou não? Ele sabe. Pastor, se Deus sabe todas as coisas, Ele sabe que eu preciso, sim ou não? Ele sabe que eu estou precisando. Ele conhece a minha causa, pastor, melhor do que eu mesmo. Se Deus sabe todas as coisas,
Se Ele sabe quem sou eu, se Ele sabe o que eu preciso, se Ele sabe o que é melhor para mim, pastor, para que eu preciso orar? Pastor, por que eu preciso praticar oração, orar sempre, orar com persistência, se Deus já sabe o que eu estou precisando? O próprio Jesus disse isso, Mateus capítulo 6, ele disse, olha, não fiquem preocupados com o que comer, o que vestir, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Jesus falou sobre isso. Mas pastor, por que eu tenho que me dirigir a Deus em oração e colocar a minha súplica, a minha petição, fazer um pedido a Deus, colocar a minha causa diante do Senhor, pedir algo ao Senhor? Pastor, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho o dever de sempre fazer isso? Perceba, primeira coisa que nós temos que entender, que Deus, Ele é um Deus que deseja fazer junto. Porque Deus é Pai, e Pai fala de relacionamento. Então, para Deus, mais importante do que fazer por você, é fazer junto com você. E a oração nos dá a oportunidade de fazer junto com Deus, de operar junto com Deus. Eu falei há pouco aqui, cooperador. O que é um cooperador? É alguém que está operando junto. Se você já teve a oportunidade de entrar numa sala de cirurgia, você vai ver que tem um médico, chefe, cirurgião, que está comandando a cirurgia, e sempre vai haver um médico auxiliar que está auxiliando, ou seja, alguém que está operando junto com aquele médico. Isso é um cooperador, alguém que está operando junto. E Deus é um Deus que busca cooperadores. Deus não quer fazer sozinho, Ele quer fazer junto com você. E a oração nos permite gerar o milagre junto com Deus. A oração nos permite fazer juntos com Deus, se mover junto com Deus. Segundo, pastor, por que eu tenho que orar mesmo se Deus já sabe? Porque a oração é o meio pelo qual eu vou manifestar a minha fé para Deus. Por meio da oração eu manifesto a minha fé. Eu revelo aquilo, a fé que está no meu coração. E perceba, Deus é um Deus que não responde oração. Ele responde orações de fé. Não basta somente orar. Você precisa orar com fé. Porque o que move realmente o coração de Deus é a fé com a qual eu estou orando. A palavra oração, ela vem no nosso português, a palavra oração, ela vem do latim. E a palavra no latim oração, antes de ser aplicada para oração a uma divindade, ela era usada para as pessoas que faziam discursos, as pessoas que falavam em público. Você perceba, você vai num evento que não é religioso, que não é cristão, e lá tem uns palestrantes para o evento, que vai palestrar naquele evento, e aquele palestrante é chamado de orador. Por que aquele palestrante é chamado de orador? Porque a palavra oração era aplicada no original, na etimologia da palavra, para pessoas que faziam discurso, pessoas que falavam. Depois de um tempo, essa palavra foi aplicada para o discurso, as palavras que a gente diz para uma divindade. Ou seja, pode existir oração para aqueles que estão orando para o Deus eterno, o Adonai, o Deus Criador, e pode existir oração para aqueles que estão orando para outras divindades. Estão praticando a oração ao Deus que crê. Então perceba que oração é falar, oração é discursar, oração é você apresentar a sua palavra. Oração sem fala não é oração. Oração que não tem palavra não é oração. Oração tem que falar. E não basta somente falar. Eu tenho que falar, mas o mais importante do que falar é a fé com a qual estou falando. Por isso que eu disse que Deus não responde somente orações. Deus responde orações de fé. Isso vai clarear para a gente daqui um pouco. Vamos avançar.
Perceba, nós precisamos orar sempre. Temos o dever de orar sempre. E por que nós temos que orar sempre, pastor? Porque recebe quem pede. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 2, eu vou ler com você na tela, por favor. Tiago, capítulo 4, verso 2, diz assim, olha: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não? Não tem, porque não? Pede. Perceba, pastor, por que eu tenho que orar? Porque quem não ora pedindo, não recebe. Pastor, mas Deus sabe que eu preciso. Amém. Mas recebe quem pede. Recebe quem pede. Então eu tenho que orar pedindo, porque se eu não pedir, olha lá, vocês não têm. Por que não tem? Porque vocês não estão. Não é porque Deus não quer dar, é porque vocês não estão pedindo. Não é porque Deus não quer fazer, é porque vocês não estão pedindo. Pede e recebe. Ou seja, nós temos que orar. Não basta Deus saber do que você precisa, você tem que pedir. Feche seus olhos, se dirija a Deus, dirija a sua palavra a Deus, revelando o seu pedido. Coloque diante do Senhor o seu pedido. Assim como aquela viúva frequentou insistentemente a presença daquele juiz, colocando diante dele, daquele juiz, o seu pedido. Peça. Então entenda, a oração é o meio pelo qual eu vou operar junto com Deus. A oração revela a minha fé, manifesta a minha fé. A oração vai revelar a minha necessidade, o meu pedido diante a Deus. E por fim, aqui nesse primeiro tópico, a oração não deve ser nosso último recurso. Tem gente que ora e coloca a oração como último recurso. Tem gente que ora, tem gente que diz assim, chega para mim, pastor, olha, pastor, já conversei. Pastor, já fui lá. Pastor, já conversei. Pastor, eu conversei desse jeito. Depois eu fui conversei desse outro jeito. Pastor, depois eu fui não sei na onde. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pastor, não, eu já fiz de tudo. Não tem jeito. Só resta agora orar. A oração como último recurso da gente. Ou seja, a gente tentou resolver do nosso jeito, da nossa força. A gente tentou fazer. Depois que a gente foi, dizer assim, olha, não dá, agora nós vamos orar. E eu pergunto, por que não orou logo? Por que não orou enquanto fazia? Enquanto tentava? Por que não colocou diante de Deus? Por que a oração, muitas vezes a gente só se dispõe a orar depois que a gente esgota os nossos recursos, que a gente esgota as nossas forças? Por que somente orar nesse momento? Por que não sempre orar? Por que só orar quando o problema chega? Por que só orar quando a dificuldade chega? Por que só orar quando o calo começa a doer? Por que orar quando o problema já está instaurado? Por que orar, somente orar nessas horas? Olha o ensino de Jesus. Nós devemos orar sempre. Regularidade, frequência. Temos que orar sempre. Pastor, eu não estou precisando de nada. Ore. Agradecendo. Porque você está suprido. Pastor, está tudo bem, não estou enfrentando nenhuma guerra, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Ore a Deus. Pedindo a Ele discernimento, peça a Ele que lhe fortaleça. Peça a Ele, ore a Deus. Por que só orar em dificuldades? Por que só orar no dia mau? Jesus está nos ensinando. Discípulo de Jesus deve orar sempre. Mas Jesus não disse somente isso. Ele disse que os discípulos dele precisam orar sempre. Verso 1, vamos voltar lá.
Lucas 18:1, diz que tem que orar sempre, mas ele falou que também não pode desanimar, nunca. De vez em quando, pastor, a gente pode desanimar. Olha a palavra, nunca desanimar. Nós temos que orar sempre, frequência, e nós não podemos desanimar. Nós precisamos ser insistentes, perseverantes na nossa oração. O versículo 1 está apontando para isso. Jesus diz: você precisa ser perseverante, insistente no seu pedido. Perceba, qual foi o segredo da viúva? Qual foi a chave que fez ela alcançar o favor que ela queria daquele juiz? Hein? Foi a persistência. Ela importunou aquele juiz. Todo dia ela estava na porta do fórum. Todo dia, quando o juiz chegava, parava o carro, quem entrava no fórum, ela estava lá, gritando o nome do juiz: faça justiça contra o meu adversário, faça justiça. E aquela mulher, ela simplesmente persistiu até que aquele juiz alcançasse, resolvesse a causa dela, atendesse a causa dela. Por que Jesus está contando isso? Porque ele está revelando aqui uma virtude que precisa existir na nossa vida de oração. Uma virtude que precisa existir: persistência, perseverança. No bom sentido da palavra, nós temos que importunar Deus. Nós precisamos ir diante de Deus e importuná-lo. Porque resposta de oração recebe quem importuna. Resposta de oração recebe quem insiste. Quem é perseverante. Em outras palavras, quem não desiste de crer, quem continua crendo, quem continua convicto que Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer. O juiz dessa parábola, ele não tinha prazer no pedido daquela viúva, na súplica daquela viúva. Diferente do nosso Pai Celestial, que tem prazer em ouvir as nossas orações. Apocalipse capítulo 5 fala que as nossas orações são colhidas e colocadas numa espécie de reservatório, de taça. Olha o que diz, vamos ler Apocalipse 5:8 na tela, coloca na tela. Olha o que diz: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações de quem? Dos santos. Perceba, as nossas orações, quando a gente ora, se dirige a Deus, não são palavras lançadas ao vento. São palavras que são acolhidas pelo nosso Pai Celestial. Diferente do juiz da parábola, Deus tem prazer em ouvir. Mas escute, o que nos faz acessar, o que nos faz entrar no lugar do milagre, de receber a resposta de oração, é a gente manifestar uma insistência naquilo que nós estamos pedindo. Jesus falou sobre isso em uma outra parábola. Lucas capítulo 11, eu quero ir com você. Lucas 11, venha comigo. Parte do versículo 1. Lucas 11. Veja, eu quero ler o versículo 1 para você entender do que se trata a parábola que a gente vai ler. Olha o que diz o versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhes pediu. Pediu o quê? Senhor, ensine-nos ao quê? A orar. Qual foi o pedido do discípulo? Jesus nos ensine a orar. Veja, daqui para frente, o que Jesus vai falar
é dentro da aula de oração que ele está dando para os seus discípulos. Vocês estão comigo, amém? Então veja, versículo 1, ele está dizendo que houve um pedido, mestre, ensina-nos a orar. Aí veja, verso 2, vai acontecer o quê? Jesus vai ensinar a oração modelo, como a gente viu há pouco em Mateus 6, também está registrada aqui em Lucas 11, só que Mateus 6 ela está mais completa do que aqui em Lucas 11. Quando Jesus termina a oração modelo no versículo 4, o versículo 5, olha o que aí diz o seguinte: Jesus disse ainda, ou seja, depois que ele termina de ensinar a oração modelo, o texto diz que Jesus continuou dizendo, ensinando, dando aula sobre oração. Aí ele conta uma parábola, presta atenção na parábola. E eu quero que você tente descobrir o que tem de similar com essa parábola, com a parábola de Lucas 18, da viúva e do juiz. Vamos lá. Diz assim, Jesus disse ainda, Lucas 11, 5, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa de quê? Por causa de quê? Da importunação, do incômodo. E lhes dará tudo o que tiver necessidade. Perceba. Qual é a parábola? 2 vizinhos. Um dos vizinhos recebe uma visita inesperada que chegou à meia-noite, madrugada. Ele não tinha o que oferecer de comida para aquela visita. Aí o que ele faz? De madrugada ele sai, vai na casa do seu vizinho, bate lá na porta da casa do vizinho, pedindo o vizinho o quê? Que o vizinho desse a ele pães, porque ele queria usar esses pães para alimentar aquela visita que havia chegado de viagem. Só que o vizinho já estava de pijama, já estava na cama, de cobertor, já pronto, pé lavado, dente escovado, estava tudo pronto, na cama, pronto para dormir com os filhos, e disse, não, vai embora, porque eu já estou deitado. Mas o que aconteceu com aquele vizinho? Ele foi embora? Não, ele continuou batendo na porta. Perceba, nem dormia, enquanto ele não atendesse. E por causa do incômodo, por causa da importunação, assim como a viúva, aquele vizinho estava importunando o seu outro vizinho para pedir pão. Perceba que Jesus está contando essa parábola para ensinar sobre o quê? Sobre oração. Ele está dizendo o seguinte, a nossa oração precisa importunar o trono da graça. A graça se manifesta na vida daqueles que incomodam, que importunam o Deus de toda graça. Perceba. Ele bateu insistente até levantar. Eu não sei se quantos de vocês já teve a experiência aqui em Santa Amaro tem algumas pessoas que costumam de madrugada bater na porta para pedir comida. Não sei se já chegou lá na sua casa. Eu já ouvi testemunhos por aí, certo? Não pode falar o nome, certo? Pode falar o nome. Mas tem uns indivíduos que batem, né? Pastor! Hein? Não importa a hora, deu fome. Pastor! Eu tenho que segurar para não falar o nome, né? Mas, rapaz, o que é essa hora, rapaz? Vem amanhã. Tem uma misturinha aí, não? Hein? Veja. Vai embora. Aí, você volta para a cama. Aí, daqui a pouco, pastor! Certo? Baseado em fatos reais, essa parábola aqui. Hein? Aí perceba. Aí, vai embora, se a gente se irrita na carne, né? Na carne. Hein? Sim ou não? Madrugada. Aí na carne. A gente se irrita.
vai embora. Só que chega uma hora que insiste tanto, você diz, rapaz, se eu não atender, não vai parar de bater. É isso aqui. É o que está acontecendo aqui. E Jesus está ensinando que quem acessa os pedidos, que tem os seus pedidos respondidos, atendidos, é quem não para de bater na porta do nosso Pai Celestial. Aí veja, olha o que diz, está escrito aqui, versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Por isso, esse por isso aqui faz uma conexão com o que ele estava acabando de falar, a parábola. Faz uma conexão do que ele estava falando, que é a parábola, com o que ele vai falar agora. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será, busquem e batam e a porta será aberta para vocês. Mas perceba, pastor, como é que eu tenho que pedir, buscar e bater na porta? Como o vizinho da parábola, como a viúva diante do juiz, com insistência, com perseverança. Quem alcança a resposta de oração é gente que está todo dia diante de Deus. Senhor, julga a minha causa. Senhor, vê a minha situação. Senhor, entra com providência. Aí no outro dia diz, Senhor, o Senhor entra com providência. Senhor, opera um milagre. Senhor, faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, é a gente que vai diante de Deus e vai importunando, pedindo. E por que não para de pedir? Porque isso revela a nossa fé. Pessoas que são cheias de fé são pessoas que não vão se cansar de pedir. A perseverança revela a nossa fé, mostra que a nossa fé está grande, que nós estamos convictos, que nós temos certeza que Deus quer, Deus pode e Deus vai fazer. E a gente não para de bater, a gente não para de pedir, porque nós sabemos que acessamos a graça de Deus com persistência. Perceba, 10, olha o 10. Pois todo o que pede, recebe, mas todo que pede, com persistência. Todo que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Tem gente que chega para mim assim, pastor, eu estou buscando o batismo com o Espírito Santo, pastor, já tem um tempo. E não acontece. Estou buscando, orando assim a Deus. Eu já disse para Deus, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ter experiências poderosas contigo. Senhor, eu quero mais de Ti. Pastor, eu tenho dito isso para Deus e eu disse isso para Deus e até agora nada. Aí eu pergunto, com que frequência você está orando sobre isso? Com que persistência você está buscando isso? Com que persistência você busca ser cheio, querer mais? Será que você fez uma oração isolada no final de culto e mais nunca voltou a pedir isso a Deus? Escute, irmãos, não basta somente orar. A nossa oração precisa ter essa virtude, persistência. Precisamos importunar, ser insistente para pedir. Aí olha o que diz, versículo 11. Aí ele diz, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ele está dizendo, olha, a mesma comparação com o juiz mau, perceba, mas atendeu. Aí ele diz, nós que somos maus, não atendemos o pedido de um filho? Qual o pai que se o filho pedir um peixe vai dar uma cobra? Aí ele está dizendo, se nós que somos maus, olha o que diz, ora, 13, coloca o 13, ora, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ele está dizendo, olha, se a gente é mau e sabe dar boas coisas, quanto mais o Pai que é bom. Perceba, ele sabe dar boas coisas. Ele sabe dar boas coisas a seus filhos. Perceba. Por isso que nós precisamos orar sempre, sem nunca desistir.
sem nunca desanimar. Agora, pastor, vamos lá, o senhor está falando isso aí, amém para tudo é verdade o senhor está falando, mas pastor, eu tenho umas orações aqui que não foram respondidas. Pastor, eu orei, como o senhor está dizendo aí, bati na porta, importunei, pedi, orei, e Deus não fez. Pastor, eu tenho meu testemunho, pastor, você está pregando aí, amém, glória a Deus, o que a palavra diz, não quero contrariar, mas eu, pastor, orei sem desanimar, e não recebi a resposta de oração. Deus não me respondeu. Deus não me deu o que eu pedi. E eu quero falar para você aqui, nesses últimos minutos dessa mensagem, porque muitas orações não são respondidas. Pastor, por que tem orações que Deus não responde? Porque orações de pessoas que oram com persistência, que bate, que faz como a viúva, que suplica com insistência, não são respondidas. Primeiro motivo, a gente ora e não recebe, ora e não tem resposta quando nós pedimos mal. Tiago 4,3, coloque na tela. Tiago 4,3, olha o que diz. Pedem e não recebem, porque pedem para esbanjarem seus prazeres. Você pede e não recebe o que você pediu mal. E aí, como já dizia o ditado, Deus não dá asa à cobra. Não é assim que diz o ditado? E se cobra está pedindo asa para voar, Deus não vai dar asa à cobra. Então, vocês pedem mal porque vocês estão pedindo para satisfazer o ego de vocês. Vocês estão pedindo coisas a Deus para nutrir a vaidade de vocês. Vocês estão pedindo coisas a Deus onde o único favorecido vai ser você. E gente que é individualista, egoísta, vaidosa, é gente que vai orar, vai colocar seus pedidos diante de Deus e não vai ser atendido. Deus responde orações aonde essa oração inclui o outro, aonde não somente você vai ser favorecido, mas outras pessoas serão favorecidas. Perceba a parábola do vizinho. Ele foi pedir pão para quem? Para ele? Ele foi pedir pão para quem? Para o amigo que tinha chegado de viagem. É esse tipo de oração que Deus responde. Gente que está pedindo, e não somente ele vai ser favorecido, ele vai ser, mas a família também será. Ele vai ser, mas irmãos, amigos serão favorecidos. Jesus diz assim: quando o caráter do meu pedido tem algum traço maligno naquele pedido que eu estou fazendo, Deus não responderá aquele pedido. Então é importante que nós estamos aprendendo algo importante. Julgue o caráter dos pedidos que você está fazendo a Deus. O que é que você tem pedido a Deus? Julgue o caráter. Sonde seu coração. Qual é a sua intenção? Quais são as suas motivações de estar pedindo isso? Com que coração você está pedindo isso a Deus? Porque a depender da intenção do seu coração, da sua motivação, esse pedido não será respondido. Julgue as intenções do seu coração. Por que você está pedindo isso? Por que você tem pedido isso? Você está pedindo? Por que você está buscando essa causa, colocando essa causa diante de Deus? Não recebem, porque vocês estão pedindo para esbanjarem em seus prazeres. Gente que está pedindo a Deus algo para ostentar com aquele algo, Deus vai responder? Você está pedindo para ostentar. Para que você quer um carro? Para eu botar o braço do lado de fora assim, ó. Olha. Uma mão, um braço para o lado de fora, o outro no volante. Vidro baixo, que é para o povo ver quem está dentro do carro. Certo? Aí bota o óculos. Certo? O somzão, que é para onde passar a chamar a atenção. E só aqui, dirigindo, Santa Mara. Ostentação. Sabe quando é que esse carro chega? Nunca. Porque Deus não sustenta a ostentação de ninguém.
Deus não sustenta. Mas Deus é um Deus que responde a oração de quem pede carro? Sim ou não? Sim. Então o problema não é o carro. O problema é a intenção, é a motivação do coração. Julgue o caráter das suas intenções. Inclua o outro. Você quer ver Deus responder? Vou ensinar você, Senhor, dá um carro, Senhor. Eu vou servir aos meus irmãos. Eu vou servir a igreja. Eu vou servir as pessoas que precisam. Se eu tiver um carro, sabe? Agora, ore e cumpra. E cumpra. Não, pastor, mas tá ensanguentado, não dá para levar para o hospital, vai sujar o banco. Tome vergonha na cara. Não, por que isso? Por que não, irmão? O banco lava, vamos socorrer a vida. Mas, pastor, e se a gestante estourar a bolsa aqui vai estourar a bolsa aqui no... Estoura a bolsa, depois a gente ajeita o carro. Peça um caso, Senhor, é para servir. Para fazer a tua obra. Fica a dica, hashtag fica a dica aí. Por que Deus não responde orações? 2. Porque muitas orações não são respondidas, pastor. Porque há uma batalha espiritual. O nosso inimigo faz oposição. A função do nosso adversário, se opor e resistir. Há uma oposição das trevas contra essa igreja. Há uma oposição das trevas, escute isso, há uma resistência das trevas contra essa igreja. Ou você acha que o diabo está de férias para a gente? Hein? Você acha que o diabo... Não, os irmãos lá da Batista, Coidonia, podem... Não, irmãos. Há uma resistência. Pessoas que têm sensibilidade espiritual nessa igreja sabem do que eu estou falando, percebe isso. Há uma resistência. Há uma oposição pastor, é o diabo fazendo o trabalho dele. O trabalho do diabo é esse, é resistir e se opor à igreja. Perceba. E quando um cristão coloca o joelho no chão para orar, as trevas vão fazer oposição. A melhor figura disso na Bíblia é Daniel capítulo 10. A Bíblia diz que Daniel orou. O anjo disse, Daniel, no dia que você orou, no mesmo dia Deus liberou a resposta. Mas quando eu estava vindo com sua resposta, teve uma resistência. O príncipe da Pérsia fez oposição e não me deixou passar com sua resposta. O anjo dizendo para Daniel. Aí eu voltei, relatei isso e o Senhor mandou o arcanjo. Príncipe. Porque era um príncipe. Hierarquia, então príncipe luta com príncipe. O anjo não se atreveu e voltou. Aí Miguel prevaleceu na batalha espiritual, abriu o caminho, o anjo passou e depois de muitos dias chegou com a resposta de oração. Perceba. A resposta não chegou no tempo que Deus liberou, porque teve uma oposição. Você entende isso aqui? Então tem respostas de oração que não chegam por oposição e resistência. Perceba. 3. Muitas orações não são respondidas porque há um tempo oportuno para todas as coisas. Tem orações que você está esperando Deus responder logo e vai demorar um pouco para Deus responder. Porque ainda não está no tempo. E o que nasce antes do tempo é aborto. Tem potencial de morte. Então, como Deus não quer abortar, vai nascer no tempo certo. Só que a gente, na nossa ignorância, na nossa cegueira, a gente não consegue muitas vezes discernir o tempo. E a gente diz assim, Deus está demorando. Pastor, eu tenho orado teu pedido, mas Deus está demorando. Está demorando segundo a minha perspectiva. Segundo a perspectiva da realidade, Deus não está demorando. Deus está esperando para trazer a resposta no tempo oportuno, no tempo certo. Por exemplo, nós temos um exemplo na Bíblia. Zacarias e Isabel. Orou pedindo a Deus o quê? Um filho. Dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho.
Veja, passou a vida orando por um filho e o filho não veio. Já em avançada idade, ela fica grávida. De quem, pastor? De ninguém mais, ninguém menos, João Batista. Jesus disse assim: dos nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista. Será que Deus respondeu com força a oração de Isabel, de Zacarias? Hein? Respondeu. Infinitamente mais do que Zacarias e Isabel pediu ou pensou. Porque Deus faz assim, mas no tempo dele. No tempo dele. Não vai nascer antes. Vai nascer no tempo oportuno. Ah, mas Deus está demorando. Deus não está me ouvindo. Deus não está achando favor na minha vida. Não é isso, não é isso. É porque Deus vai fazer no tempo oportuno. Deus é sábio. Deus não vai fazer fora do tempo. Deus vai fazer no tempo oportuno. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3. Por isso que você tem que continuar orando, orando. Pastor, mas se eu tiver que passar 5 anos orando, irmão, passe 5 anos batendo na porta. Vai acontecer. Eu lembro de Dona Clarice. Dona Clarice, uma irmã nossa, da Igreja Batista da Graça. Uma das membros, quase membro fundadora da igreja lá. Irmã Clarice orou 19 anos pela conversão do esposo. 19 anos, alcoólatra. Aquele cara bem ignorante, turrão. 19 anos orando. Depois de 19 anos, Deus respondeu a oração dela. E veja, e converteu, irmão. E não foi meia boca não a conversão. Converteu de com força. De com força. Dia de domingo de manhã, seu Carlos, saudou seu Carlos, já partiu para a glória. Domingo de manhã, eu morava na mesma rua. Domingo de manhã, seu carro estava lá, com a Bíblia na mão, para ir para a igreja. Sozinho, saía, deixava a véia para trás, porque atrasava. Aí saía, ia para a igreja para não chegar atrasado. Com a Bíblia debaixo do braço. Convertido. Resposta de oração depois de 19 anos. Deus responde a oração no tempo oportuno. Tem muita gente que diz assim: pastor, Jesus está demorando a voltar. Diga que você nunca teve essa sensação. Hein? Jesus está demorando, pastor. Olha, Atos 1, quando ele disse que voltaria, os anjos lá disseram: olha, do mesmo jeito que você viu, vai ver, voltando. E até 2000 anos depois a gente está aqui, pastor Jesus. Escute, irmãos. Você sabe quando foi anunciado que Jesus viria encarnar nessa terra? No Jardim do Éden. No Jardim do Éden, ele diz assim: olha, o fruto do ventre da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E esmagar a cabeça da serpente já estava apontando para Jesus, que destronaria o governo, porque cabeça é governo. Ele destruiria o governo de Satanás, da serpente, e estabeleceria o reino dele. Agora você faça as contas do Éden para o nascimento de Jesus. Tem algumas décadas ou alguns milênios? Aí eu pergunto: Deus se atrasou com Jesus? Não, pelo contrário. Está escrito: na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. No tempo oportuno, o Messias se manifestou. Aí a gente está com 2000 anos aqui, dizendo que está demorando. Está demorando para quem não conhece o Deus que serve. Que a palavra dele não cai por terra, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai fazer, vai acontecer. Jesus voltará, vai consumar sua obra, e nós precisamos aguardar com perseverança, porque vai acontecer. Vai acontecer no tempo oportuno. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para como um dia. Por quê? Porque Deus não se move no nosso tempo. Nosso tempo é o Cronos.
O nosso dia tem 24 horas, o dia de Deus não tem 24 horas. É importante a gente entender isso. Porque Deus se move em um tempo eterno. Nós se movemos num tempo limitado e contado. O ano de Deus não tem 365 dias. Vocês estão me entendendo? Aí a Bíblia diz assim, olha, para Deus que se move na eternidade, 1000 anos para a gente aqui, para Ele é como um dia. Perceba isso? Por isso que, veja, 19 anos orando pela conversão do marido. Para a gente demorou. Mas para quem é eterno? Hein? É uma fagulha na eternidade. Vocês estão me entendendo? Para a gente que estamos dentro do tempo Cronos, está demorando. Entra ano, sai ano, entra década, sai década. Está demorando, para Deus não. Então, a gente pode entender que para a gente tem 2000 anos que a promessa foi feita de que Ele voltaria. Mas para Deus pode ser 2 dias. E nós precisamos discernir isso para entender que Deus não se atrasa. Deus não chega atrasado. Deus não vai chegar atrasado com a resposta da sua resposta de oração. Ele vai chegar no tempo oportuno. No tempo oportuno, sua oração será respondida. Não desista, não desanime. Continue orando. Continue acessando o trono da graça. Continue importunando. Continue indo diante de Deus e colocando diante de Deus o seu coração. Deus não se atrasa. E para encerrar, muitas orações não são respondidas por falta de fé. Versículo 8, por favor, vamos voltar para o texto. Lucas 11, 8 diz o seguinte, olha a pergunta que Jesus faz. Olha a pergunta, ora, se vocês que são maus, perdão, eu estou no 11. Olha o que diz, 18, 8. Olha o que diz, olha a pergunta de Jesus. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O que é que Jesus está finalizando aqui a aula sobre oração, dizendo o seguinte, olha, a questão é que a gente até pode se mover como essa viúva. Ir diante de Deus, importunar, insistir diante de Deus, orar sempre e com persistência. A gente pode fazer tudo isso, mas se nos faltar fé, orações não são respondidas. Porque escute, irmãos, Deus não responde oração, Deus responde orações de fé. Se faltar esse ingrediente na sua oração, a sua oração certamente não será respondida. Você lembra Marcos capítulo 9? Você lembra quando o pai do menino trouxe um menino lunático para Jesus, um menino que sofria de ataques, tinha crises, surtos, e aí Jesus estava no monte da transfiguração com alguns discípulos, e quem atendeu foi os discípulos que ficaram embaixo, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Aí quando Jesus desce do monte, diz assim, o que está acontecendo? Aí o pai do menino dá um passo à frente e diz assim, olha, eu trouxe o meu filho, para que os seus discípulos os curassem, e os seus discípulos não puderam curar. Aí Jesus se vira para os discípulos e diz assim, ó geração incrédula. O que é que Jesus censura neles? A incredulidade, ou seja, a falta de fé. Faltou fé. Aí o pai do menino toma a palavra e diz assim, mas olha, veja, eu trouxe, os seus discípulos não conseguiram. Aí ele vira para Jesus, se podes, cura o meu filho. Aí Jesus vira para o pai e diz assim, se podes, tudo é possível ao que crer. Perceba, às vezes a gente quer transferir, né, a nossa responsabilidade. Aquele pai diz assim, olha, se podes. Jesus diz, não é se eu posso, é se você crer. A questão é essa, porque tudo é possível ao que crer.
A questão, escute isso, olha, a questão não é se Deus pode atender o seu pedido de oração. Deus pode, e eu vou dizer mais, Deus não somente pode, Deus quer. Deus não somente pode, Deus quer. A questão não é se Deus pode, se Deus quer. A questão é se a gente crê. Porque o que nos faz acessar os depósitos da graça de Deus é a nossa fé. Por isso que não basta somente orar, tem que orar com fé. Eu tenho que orar convicto de que estou sendo ouvido e de que serei atendido. Eu tenho que orar numa convicção. Não pode haver dúvida no meu coração. Será que Deus está me ouvindo? Isso é dúvida. Será que Deus me ouve? Será que Deus vai fazer o que eu estou pedindo? E se, olha, será, se, tudo dúvida. É orações que possivelmente vão ficar sem resposta. Porque estão desprovidas de fé. Deus responde orações de fé. Olha o que ele está dizendo. Será que eu vou encontrar fé na onde? Será que eu vou encontrar fé na onde? Na terra. Coração é terra. Vocês já pegaram essa aula assim ou não? Hein? É terra, a parábola do semeador. É a terra. A questão não é se você está orando sempre, está orando com insistência, mas será que ele vai encontrar fé no seu coração? Será que ele vai encontrar fé na sua terra? Porque escute, irmãos, o que move é a convicção. A porta vai se abrir. Eu creio, eu já recebi, eu já tenho. É tipo assim, você já fez compra fez compra pela internet? Você fez uma compra pela internet, né? Lá, passou o cartão, pagou. Já é seu, é ou não é? Você não pagou? Já é seu. Mas já chegou na sua casa para você desfrutar? Ainda não. Mas escute. Mas vai chegar, não vai? E quando chegar você vai desfrutar, não é isso? É isso aqui. A gente ora. E quando a gente ora é como se a gente passou o cartão, já é nosso. Só não chegou ainda, só não entregou ainda, mas já é meu. Só não entregou ainda, mas já é. Já é, Deus já fez. Só não entregou ainda, vai chegar o dia de entregar. E eu vou desfrutar. Mas enquanto isso, eu estou convicto que já é meu. Eu já estou convicto que Deus já fez, que Deus já liberou, que já aconteceu. Mas você olha e nada mudou. É porque ainda não, o correio não entregou ainda. Mas já é meu. Isso é fé, irmãos. É esse tipo de fé, de terra, que tem fé, que recebe os pedidos que faz. Não basta orar, é preciso ter fé. Não basta somente discursar, tem que ser palavras de fé. Temos que orar com palavras de fé. Manifeste fé do seu coração. Ore certo de que Deus vai fazer. Eu quero ler com você para terminar. E vamos ler de pé. João. Capítulo 15. João 15. Meu Deus. Olha o que diz. João 15 diz assim, versículo 7. Perdão, não falei o versículo. Verso 7. Palavras de Jesus ensinando sobre a videira. Aí Jesus diz assim: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Perceba isso aqui. Jesus está ensinando, a gente não leu o texto todo porque o tempo não permite, mas Jesus está ensinando sobre a videira. Ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos, os galhos. Eu sou a videira e vocês são os galhos.
todo aquele que estando em mim, todo galho ligado à videira. Isso aqui é extraordinário, isso aqui cabe uma mensagem, porque a videira era a única árvore, uma das poucas árvores que recebia enxerto. Você pegava um galho de mangueira, enxerta na videira, a videira vai passar a seiva para o galho de mangueira, e aquele galho de mangueira vai produzir uva e não manga. Então o que ele está dizendo? Olha, eu sou a videira, e vocês que não têm o mesmo DNA genético meu, vai ser enxertado em mim, e o meu DNA espiritual vai gerar em vocês um DNA, para que vocês frutifiquem segundo o tronco, e não segundo o galho que vocês eram. Eu era um galho de mangueira, mas hoje eu sou um galho de videira. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Aí perceba, aí ele está ensinando sobre tudo isso. Aí ele falou, aí ele vem aqui no versículo 7 assim: se vocês permanecerem ligados na videira, se vocês permanecerem em Cristo, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, os meus ensinos permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e lhe será feito. Mas escute, isso é para quem permanece em Cristo. Escute, irmãos, veja, Deus não vai fazer segundo as nossas obras. Deus vai fazer porque nós estamos na videira. É porque nós estamos em Cristo que Ele vai fazer. Porque se Deus olhasse para a gente, se Deus olhasse para o pastor Denis e dizer assim, não está merecendo não. Mas Ele olha para mim e Ele vê Cristo, porque eu estou em Cristo. Eu estou na videira. Aí porque Ele vê em mim Cristo, a obra de Cristo, Ele responde a minha oração. É porque nós estamos em Cristo. Por isso que nós precisamos ter ousadia, de pedir com ousadia e pedir convicto que já recebeu. Por quê? Porque eu sei que Ele está me abençoando em Cristo. É porque eu estou em Cristo. Vocês pedirão, o texto está dizendo, olha, vocês pedirão, e tudo que vocês pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nós estamos em Cristo, irmãos, e em Cristo estamos aptos para ser alvo da graça de Deus. Então perceba, eu quero encerrar essa palavra fazendo um momento muito especial aqui, um momento muito precioso. Eu vou dar um minuto aqui, aproximadamente um minuto, para que o Espírito Santo traga ao seu coração uma oração que você deixou de fazer. Uma oração que você pediu, mas ultimamente você não vinha mais apresentando a Deus essa oração. Porque você cansou, porque você perdeu a esperança, porque você desanimou, não sei. Mas você deixou de apresentar diante do Senhor sua oração. Pastor, mas eu não lembro. O Espírito Santo vai lembrar a você. Nós vamos fazer esse momento. E quando vir a sua memória, se já não veio, quando vir a sua memória, você vai fazer essa oração agora, diante do Senhor, com fé. Senhor, eu coloco diante de Ti esse pedido, eu coloco diante de Ti essa causa. Senhor, eu estou ressuscitando esse pedido de oração que eu já tinha sepultado, que eu já tinha perdido a esperança. Eu estou ressuscitando hoje. Veio a sua memória, se já não veio, mas se o Espírito Santo trouxer, você vai colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. E você vai orar com fé. Você vai dizer assim: Senhor, eu sei que tudo é possível, é o que creio e eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer e que o Senhor quer fazer. E eu coloco diante de Ti a minha causa. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a minha demanda. Eu coloco diante de Ti a minha necessidade. Eu coloco diante de Ti o meu pedido. Eu coloco diante de Ti, Senhor, o desejo, o meu sonho, o desejo do meu coração. Você vai colocar diante do Senhor. Pastor, mais de um pedido? Pode ser mais de um pedido. Por favor, feche seus olhos.